Graças a paz, igreja. Amém. Os hinos hoje estão pancada, viu, velho? O negócio tá, né? Tá batendo lá dentro, viu? Glória a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los comigo, juntamente comigo, lermos o texto que se encontra no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. À medida que você encontrar, por favor, fique de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo de número 8, apenas. E diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Amém? Pode sentar, irmão. Moisés tem um ciclo de vida de 120 anos, né? 40 anos deles passados ali no Egito. 40 anos ele vai passar com o seu sogro Jetro lá no deserto. E 40 anos também ele vai conduzir o povo também pelo deserto rumo à terra prometida, né? Rumo a Canaã. O povo se encontrava aprisionado, né? Porque a gente vai lembrar da história. José desce à terra do Egito, a gente conhece bem a história de José, quando ele é entregue pelos seus irmãos. E lá mais adiante, também seu pai acorre para aquela terra por causa da grande fome que havia, né? Então só o Egito que tinha comida. E José já era um governante, já era uma pessoa do alto escalão, da confiança ali de Faraó. E então, morre José e depois Faraó. O Faraó seguinte, como não conhecia a história, ou conhecia a história, mas não conviveu, ele tem um pensamento a respeito do povo o povo hebreu que estava ali no Egito, né? O povo os hebreus quando sobem ao Egito, e Deus é quem manda que eles subam, né? Eles começam a crescer muito, né? A dar crias, né?
E chega um ponto que eles estão quase suplantando em número os egípcios também. Isso assusta Faraó, né? Ele diz, olha, tem hebreu demais por aqui. Tem que dar um fim nisso aí. José já havia morrido, né? E embora ele conhecendo a história, mas não tinha um relacionamento com José. Então ele começa paulatinamente a escravizar os hebreus. E chega ao ponto dele dizer que, olha, para as parteiras, né? Olha, toda criança hebreia que nascer, se for homem, mata. E nós sabemos que aí, de uma forma bastante astuta, né? A casa de Moisés, então, põe ele naquele cestinho, no rio, e ali ela é recebida pela filha de Faraó. Essa história a gente já conhece. Então ele é criado ali no Egito, né? Mas sua mãe é quem amamentava, então ela ensinava, né, a história do seu povo. Então Moisés conhecia. E chega um tempo em que ele, para defender um dos hebreus, ele mata um egípcio, e ele tem então que fugir para o deserto, né? E lá ele passa então um monte de tempo. Estima-se que essa história, né, de escravidão tenha sido cerca de 400 anos que o povo passou ali. Os mais moderados vão dizer que é entre 200 e 400, porque com pouca escrita que se tem daquele tempo, é difícil se precisar o tempo que se passou na escravidão. Então, entre 200 e 400 anos foi o tempo do cativeiro ali no Egito. E Moisés foge então lá para a terra, lá para o deserto, e lá ele se casa, né? Está agora Moisés, nesse momento, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E diz a palavra que ele chega ali ao monte de Deus, a Horebe. Horebe é o mesmo monte Sinai, tá? Não disse que Horebe é mais chamado as montanhas, né? E o monte Sinai é um lugar específico, um monte específico. Mas a referência é a mesma. Tanto faz Horebe como o monte Sinai, é o mesmo monte referido, né? Então ele está ali apacentando o rebanho, distraidamente, quando algo lhe chama a atenção, né? Eu até anotei aqui a frase aqui do hino, que eu achei muito bonito, esse último aí, todos eles bonitos, né? O Deus que sabe me maravilhar. Moisés está maravilhado com o que vê. Ele está vendo uma sarça ardendo. A sarça é um arbusto, né? De deserto, em que ele se queima facilmente. Até mesmo a alta temperatura do deserto pode fazê-lo inflamar, né? E Moisés está maravilhado com aquilo que vê. Uma sarça ardendo e ela não se queima, ou seja, não se consome, não vira cinza. O fogo na sarça, a sarça é assim, como é um arbusto, né, e facilmente inflamável, facilmente também ele se dissipa, não demora pegando fogo. Então Moisés fica maravilhado com aquilo que vê, né? Como pode um arbusto do deserto, uma sarça, estar queimando, está pegando fogo, mas ela não se consome? Moisés está diante de uma situação que ia mudar para sempre a sua vida. Não só a sua vida, mas também a vida de todo o povo de Deus. A futura Israel, né? Por enquanto eram tratados como hebreus, né? O nome Israel vem ali depois, é consolidado, né? Mas aquele encontro, irmãos, naquele monte, naquela sarça, mudou para sempre a vida de Moisés. Então eu te convido também a você meditar comigo, né, nesse tema, que é de volta à sarça ardente. O encontro de Moisés com Deus se deu no Monte Sinai, ali diante de uma sarça ardente. Não precisamos ir no Monte Sinai para encontrar com Deus. Não precisamos ir nos montes ao redor de Juazeiro para encontrar com Deus.
Nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele está em todo lugar. Essa sarça ardente pode estar aqui. Essa sarça ardente pode estar no seu quarto. Essa sarça ardente pode estar no lugar em que Deus quer falar com você. Eu vou pedir a ajuda aos pastores e aos colegas aqui da bancada para ler os textos, tá bom? Por favor. Então, aí pela ordem, o pastor Daniel me ajude e leia-me para mim o versículo do número 2. Por causa do microfone, viu, irmãos? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Se Moisés, né, fosse um bom nordestino, né, ele ia chegar assim na sarça e dizer: gente, não é verdade? Gente, o trem não se consome. Aí é um mineiro, né? O trem não pega fogo, não. E ele está ali olhando e tal, né? Moisés está maravilhado com aquilo que vê. Assim é o nosso Deus, né, irmão? Deus nos surpreende com maravilhas, né? Deus nos surpreende. Um dia desse eu estava conversando com uma colega, ele andava muito triste por uma situação, e realmente a abatia muito, né? E ela foi se consultar conversar com uma pessoa bem ligada à igreja, né? E a pessoa disse assim: olha, isso realmente incomoda você, não é? Isso é demais, eu sou muito triste na minha vida por causa disso. Aí ele disse: olha, chamou pelo nome, ele conhece ela desde pequena, né? Ele disse: eu conheço você, conheço sua família. Conheço você desde pequena. Eu vou dizer do que eu conheço, do que Deus fez na sua vida. Das coisas boas que Ele elencou para ela, mostrou: olha, você tem uma boa família, conheço a sua família. Você tem uma casa, você tem um marido excelente que ama você. Você tem uma casa bem situada, você tem um bom emprego, você tem um excelente emprego. Seu marido é bem sucedido. E elencou um monte de situações para ela. Aí disse: você tem uma série de razões para glorificar o nome de Deus, para estar feliz com o que Deus lhe deu. E você está se permitindo abater por causa de uma situação. Ele disse: eu lhe convido a você olhar para todas essas maravilhas que Deus fez na sua vida. E essa outra você peça a Deus para lhe conceder. Porque Ele tem o poder, Ele pode fazer essa maravilha também na sua vida. Mas você tem muito mais razões para glorificar, para exaltar o nome de Deus, para estar feliz na presença de Deus, do que você está se apegando a um único problema. E não era fácil não, eu conheço ela, não é fácil não. Mas às vezes é assim, sabe, irmão, nós temos muitas situações, muitas razões para estarmos felizes, alegres, como disse a Nedinha, ela está muito feliz hoje aqui, mas preferimos ali escolher para a nossa vida alguma coisa que venha bater a nossa alegria. Então Moisés está ali, irmão, né, maravilhado com o que ele via. Deus que surpreende, né? O que acontece ali, irmãos, a gente conhece como uma teofania, né? Então é a presença de Deus mesmo. É o Deus presente. Somente Ele poderia fazer com que a sarça em chamas não se consumisse. Isso era um milagre, isso é uma maravilha feita pelo próprio Deus. Nedinha, lê o terceiro aí para a gente. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Irmãos, Moisés vai olhar a sarça por curiosidade. Moisés conhecia a história do seu povo e tal, mas quando ele olha na sarça, que ele está no monte, ele vê a luminosidade, né, que ele vai se achegando, ele está ali por curiosidade. Ele quer saber por que é que a chama ali não consome aquela sarça. E aí então é interessante que
Deus, né? Deus prepara uma boa armadilha para Moisés, né? Deixa eu chamar a atenção dele aqui. E aí quando Moisés chega dentro da sarça, Deus deve ter dito, é agora que eu pego ele. Ele está ali distraído, né? E vai chamar ele pelo nome, né? Mas é interessante perceber, irmãos, que a curiosidade vai levar Moisés para uma situação que ele não imagina do futuro, evidentemente, mas também ele não se furta, né? Isso é interessante, ele não se furta a conhecer aquela situação, ou conhecer mais daquilo. A gente vai ver nos nossos dias, irmãos, pessoas que passam longos períodos, ou longo tempo da parte da sua vida na igreja ou nas igrejas e não tomam essa decisão por Jesus Cristo. Continua com a curiosidade aguçada, mas não participam dessa experiência maravilhosa que é servir a Deus. Se Moisés ficasse só na sua curiosidade, quando Deus chamasse ele, disse, olha, não é comigo não, vou descer, vou embora. Falávamos de manhã aqui que às vezes nós temos a curiosidade tamanha de estar num ambiente de igreja e daqui a pouco conhecemos pessoas que já estão em outra igreja. Não se fixa num canto só. Além da mensagem do pastor, da doutrina pastoral da igreja, ainda vai buscar na internet pregações, enchendo a cabeça de tanta coisa, buscando se satisfazer de um Deus que ele encontra aqui. Mas a curiosidade é tamanha que às vezes não percebe que Deus está falando com ele, que a sarça está queimando, querendo falar com ele, mas ele não se deixa ouvir. Eu digo que tem muitas pessoas que andam com muita ansiedade, irmãos, buscando reinos, né? Quando na verdade ele deve buscar a Deus, e se ele encontrou Deus ali, ele não precisa sair daquele lugar. Às vezes se encontra num período de 4 ou 5 anos, você tem um conhecido, que é irmão nosso. E aí ele já andou desse tempo, nos últimos 5 anos, nas 4 igrejas. Nas 4 igrejas. A palavra é a mesma, irmão. A sarça que ardeu para Moisés um dia é a mesma que arde também no seu coração. Você vai encontrar com Deus, ou nós encontramos com Deus, quando nós nos dobramos a Ele. A curiosidade vai trazer para Moisés uma experiência inesquecível. E essa experiência vem quando ele atende ao chamado de Deus. Ele não só fica no banco, ou nos bancos da igreja, ou das igrejas, ou nos celulares, apenas ouvindo, não, mas quando ele se dobra a essa experiência com Deus. A experiência vem quando ele busca a Deus, ou busca em Deus as razões para a sua vida, para a sua missão. A gente vai ver nos versículos seguintes que ele vai questionar a Deus. Por que vou falar? Eu não sei nem falar, eu tenho a língua presa. Me dá razões, Senhor, para eu cumprir essa missão, para eu estar aqui. Essa experiência também vem quando Moisés internaliza essa missão. Quando ele coloca no seu coração e na sua mente a obra que tem que fazer. E sobretudo quando ele é obediente a esse chamado. Quando ele é obediente a Deus, então ele passa a ter essa experiência que é inesquecível. Inesquecível. A curiosidade, irmãos, pode nos alimentar toda a nossa vida aqui na terra. Crentes virtuais, inconversos, joio. Então podemos passar a vida inteira aqui na terra, sabe, nos alimentando da curiosidade. Mas somente a experiência com Deus
é que vai me levar à vida eterna. Versículo 4, me ajuda aí, pastor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Que interessante, né? Olha, como eu disse, Deus está ali, ó, botando aquela boa cilada para Moisés. Então, quando ele chega, ele diz: é agora. É agora. E chama Moisés pelo seu nome 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Moisés, 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 Moisés. Moisés passa de fascinado pela visão que está tendo, né? Para um bom ouvinte, né? Porque, irmãos, é preciso prestar atenção ao que Deus fala. Perceba você que Deus chama Moisés 2 vezes, pelo seu nome 2 vezes. Isso vai acontecer, irmãos, apenas 7 vezes na Bíblia. 7 nomes Deus vai repetir dessa forma. O primeiro é com Abraão. Ele vai falar: Abraão, Abraão, está em Gênesis 22:11. Deus manda, isso vai acontecer quando Isaac vai para o sacrifício. Ele fala, ele diz: olha, não faz isso com teu filho. Ele chama 2 vezes pelo nome. A segunda situação é Jacó, né? Deus, quando ele ordena Jacó para subir para o Egito por causa da fome na terra, ele vai falar: Jacó, Jacó, vai para o Egito. A terceira situação que a gente vai ver é Moisés, falamos aqui, né? A outra situação é Samuel, o jovem Samuel, quando ele é chamado para servir ao Senhor. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 41, nós vamos ver também o episódio de Marta, né? Marta e Maria, né? A Maria, né? Quando Jesus vai chamar a atenção dela, né? Atenção. Depois, nós vamos ver também com Pedro, Simão Pedro, quando Jesus disse que Satanás está querendo peneirá-lo como trigo, ou seja, acabar com a sua vida. E Jesus chama a atenção dele: Simão, Simão, olha que Satanás quer triturar você. Presta atenção, Simão. E por que isso acontece, irmãos? O chamamento de Deus 2 vezes acontece quando aquele assunto, aquele tema é muito especial e direcionado. Isso não é um chamamento universal, é um chamamento particular. Eu quero falar com você. Quando Deus também queria dar ênfase ao que Ele vai falar, né? Claro, o Deus Todo-Poderoso, quando fala, né? Aqui até a terra treme. Mas no sentido nosso, para a gente entendimento nosso, é quando Deus quer dar ênfase a alguma situação que Ele quer tratar. Então Ele vai chamar o seu servo 2 vezes. Também para confiar uma missão muito especial a alguém. Quando queria repreender também. É o caso de Pedro. E com Moisés aqui é quando ele quer que Moisés escute com muita atenção o que ele vai dizer. Então ele vai dizer: Moisés, Moisés. Então, irmãos, é como se Deus quisesse que ele parasse tudo o que estava fazendo. É o caso lá de Marta e Maria, né? Uma estava aos pés de Jesus e a outra estava trabalhando, lavando os pratos, fazendo comida para o... Jesus: não é nada disso. Então ele vai chamar Moisés, porque ele tem uma missão muito especial. E ele queria que Moisés parasse para ouvi-lo, olhasse para ele fixamente, prestasse muita atenção, porque o que havia de dizer, ou haveria de dizer, tinha grande importância na vida do povo de Deus. Depois de 400 anos, Deus se manifesta dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós vamos ver, interessante, que esse mesmo expediente Jesus vai tratar lá nos evangelhos, né? Quando ele vai falar: em verdade eu vos digo. Isso tem a mesma conotação, irmão, mesmo sentido.
Isso vai se tratar de mais de uma dezena de vezes, quando Jesus repete, né? Em verdade vos digo. Ah, isso aí no grego é como se dissesse assim, amém, amém, né? Ou seja, olha, isso, preste atenção, porque isso a se cumprir, isso é uma verdade a ser dita, né? Tá? Versículo 5, quem me ajuda aí? É o Manolito agora? Quem está o microfone aí? Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele monte, irmãos, estava a presença de Deus. Deus estava naquele lugar. Ali o Deus Todo-Poderoso fala com o homem pecador. Quando Deus diz que desce para falar com ele, né? Isso é no sentido para a gente que possa entender, né? Que Deus vem a nossa vida, né? Deus procura o pecador para falar e transmitir a ele uma missão que queria que ele cumprisse. Mas é interessante que Deus disse aqui, olha, não te chegues para cá. Diante de um cenário hoje, né, irmãos, que a gente vê tanto desrespeito com o nome de Deus, e às vezes no relacionamento, às vezes nos cultos, viu, irmãos? Chamamos Deus com nomes muito diminutivos, no sentido que parece que Deus é mais o nosso coleguinha, o nosso parecer, do que propriamente o nosso Deus. Veja o que Deus disse para Moisés, preste atenção na sua obediência, preste atenção na sua experiência, preste atenção na sua vida com Deus. Quando Moisés chega diante, ele diz, Moisés, pare aí está bom para você. Não te chegues para cá. E tira a sandália também dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Irmãos, o Monte Sinai era conhecido como Monte de Deus, mas ele continua sendo um monte como qualquer outro. É um monte como qualquer outro. O que conferia santidade ao monte era a presença de Deus. Quem confere santidade a este templo é a presença de Deus. Quem confere santidade à sua vida é a presença de Deus. Se não for Deus aqui presente, essas paredes de nada valem, irmãos. Não adianta o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa música belíssima, as frases maravilhosas que falamos, se não for a presença de Deus, por Deus, para Deus, nada faz sentido. Se Deus resolvesse não estar presente aqui, não fazia sentido nenhum a gente estar aqui. Quantas igrejas na Europa, até no Brasil também, igreja aqui, nessa rua a gente vê aqui um lugar que foi igreja, hoje é um bar. Quantas igrejas no Brasil, no mundo, lá na Europa, a gente sabe muito bem disso. Igrejas seculares, que hoje servem de discoteca, de casa de show, casa de danças, porque esse espaço era grande. Deus não está mais presente ali. Porque quem confere a santidade ao local é Deus, é Ele o Todo-Poderoso. Onde Ele estiver, ali é céu. Por isso que nós podemos falar que somos santificados, porque a presença de Jesus em nós nos condiciona a essa santidade. O homem não poderia, irmãos, olhar diretamente para Deus, porque ele seria fulminado. E o é também ainda hoje. Não pode olhar para Deus. Nós só podemos aproximar de Deus se Ele permitir. E graças a Cristo, né, nós temos acesso ao Pai. Graças a Jesus Cristo. Que se não fosse por Ele, nós não chegaríamos a Deus. E é interessante, irmãos, que não é porque Deus queira fazer mal aos seres humanos, né, não queira receber. Tá? O problema é que Ele é absolutamente santo e a santidade dEle não permite
receber a nossa iniquidade. Não tem jeito. A santidade de Deus é tamanha e é tão poderosa que diante dele, se nós fôssemos sem Jesus, nós seríamos fulminados na hora. Eu vi um texto de um colega que colocou hoje no WhatsApp, enorme o texto, interessante por sinal, na evangélica. E ela falando do dia a dia, do quanto ela se esforça para ser santa, para ser uma pessoa direita, ser uma vida santificada, mas admite que não consegue. Li o texto todinho. Só faltou ela dizer que precisa de Jesus, porque se não for por Cristo, ela não vai conseguir. Tira a sandália, Moisés. Isso aqui, irmãos, Deus está falando da importância da reverência nos lugares sagrados. Reverência a Deus nos lugares sagrados. Significa dizer que durante um culto, toda a minha atenção é no pastor, correto? Amém? Não, que até só tem crente, amém. Ah, que beleza. Eu sabia que segunda igreja tinha crente. A sua atenção tem que estar em Deus, irmão. A sua reverência tem que ser para Deus. E diante desse Deus, com essa reverência que você conhece, não faça no momento de adoração a Deus nenhuma outra coisa que não seja glorificar o nome de Deus. Moisés, não se achegue para cá. A minha santidade vai lhe consumir se você chegar. Um dia nós conhecemos Jesus e Ele nos permite acesso ao Pai. E Ele diz, na minha presença, você tem que ter reverência, porque senão não recebo você. A igreja é santa, repetindo, irmãos, porque Deus está no meio dela. Nós somos santificados, porque Jesus já operou nas nossas vidas. Josué também passou por essa experiência, você lembra? Ali aparece o anjo do Senhor, Jesus, né? A espada ali na frente dele, ele diz, quem és tu? É de lá ou de cá? É dos nossos ou é contra nós? E ele diz uma das frases mais lindas. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eita, irmão. Pensou? Está ali ele atemorizado, né? Atemorizado, ele diz, fica tranquilo. Eu venho dos céus para socorrer você. Oh, uma maravilha, né? Vamos lembrar também que os sacerdotes entravam no lugar sagrado também de pés descalços, em sinal de reverência à presença de Deus. Versículo de número quanto agora? É o 6, né? Quem vai aí, por favor? 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Tenha uma história com Deus. Tenha a sua experiência com Deus. Deus é um ser que guarda a história. Ele gosta da história. Ele vai estabelecer com você algum ponto que possa trazer a história para dentro de você. E se não tiver, sou um crente novo, por exemplo. Minha família não é crente, eu não tenho histórico na minha família. Me converti com 30 anos, 40 anos. Aí Deus vai buscar em Cristo essa história maravilhosa de salvação, porque você antes não era, mas agora você é povo de Deus. E Ele vai começar essa história maravilhosa com você. Deus se revela na história. Quando Deus vai chamar ali Moisés, Ele diz, olha, eu sou. Primeiro Ele disse, eu sou, né? Não há comparação.
Mas se você ainda tem alguma dúvida, eu sou o mesmo Deus de seus pais. Moisés já fica mais tranquilo, né? Conheço seu pai. Interessante e gostoso, né? Quando eu falo com meu filho porque já tive oportunidades, né? E acho que você também com seu pai ou com seu filho, aqueles que têm uns filhos mais, uma idade maior, mais adulta, né? É gostoso quando você vê alguém conversando com o meu filho, né? E alguém diz assim, não, eu conheço seu pai. Eu conheço seu pai. Isso é gostoso, né? Eu conheço seu pai. Então Deus, quando chama Moisés, ele só, eu sou o Deus do seu pai. Ou seja, estamos em família. Não sou novidade para você. Já temos história. Antes de você chegar aqui, eu já cuidava de você. Eu cuidava de seu pai, cuidava também de Isaac e cuidava de Jacó. E cuidava de Abraão, olha, lá atrás. Então, antes de você querer ou pensar em estar aqui, eu já tinha visto você, Moisés. Deus, quando te chamou, irmãos, ele não te chamou do nada. Ele já conhecia a sua vida, a sua história. E quando ele chamou, ele só está lhe lembrando, olha, eu sou o pai de Jesus Cristo, ele salvou você na cruz, está lembrado disso? Seus pais serviram aqui na igreja, seus pais ajudaram aqui. Deus vai procurar esses pontos na nossa vida para que a gente possa entender que Ele quer um relacionamento conosco. Um relacionamento de família e não de uma pessoa estranha. Ao longo da sua vida, Moisés teria a oportunidade de conhecer muito mais a respeito desse Deus maravilhoso. De um Deus que não se esquece do seu povo. Um Deus que está presente no seu dia a dia. Um Deus também que está no controle, aquele que vê todas as coisas. E ele viu o povo sofrendo ali, sendo oprimido. É o texto seguinte, eu ia adiantar, mas é o texto seguinte. O Deus que está no controle, irmãos, então, é aquele também que vê todas as coisas. Moisés ia conhecer, como eu disse, ao longo da sua vida, muito mais desse Deus. É o Elion, que é o Deus Altíssimo. Shalom, o Deus que é a paz. Não só a paz com Deus, mas paz para a nossa vida, mas paz entre as pessoas também. É o Shaddai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jeová Jireh, aquele que é o Deus que é da nossa provisão. E o Jeová Nissi, que Ele é a nossa bandeira. Tudo isso e mais, muito mais de Deus, Moisés foi conhecendo. Mas Deus queria falar com Moisés, irmãos. Isso é fato. E Deus queria falar com Moisés, porque Ele tinha algo muito importante para falar com Moisés. E aqui nos encaminhando já para o nosso final, a mensagem, é claro, eu quero chamar a atenção para você para 4 palavras aqui. Quem vai ler para mim, por favor? Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Lê o 8 também. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pronto. Agora o Deus Todo-Poderoso fala com Moisés. E como eu disse, eu queria destacar 4 palavrinhas aqui, irmãos, que serve muito para nós e para a nossa vida. Vi a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. E desci
a fim de livrá-lo. Vi, ouvi, conheço e desci. Certamente a aflição do meu povo. É interessante perceber, olha, Deus está segurando a Moisés que ele estava ciente de todas as coisas. O sofrimento do povo não passou despercebido por Deus. Não foi um momento de lapso, de tempo, de memória de Deus, não. Quando ele fala com Moisés, ele diz, olha irmãos, olha, certamente. Moisés, tenha certeza, Moisés. Eu lhe asseguro, Moisés, que eu vi a aflição do meu povo. Eu vi. Os exatores eram pessoas, homens que eram responsáveis pela cobrança nos escravos, nos serviços, né? Então eles estavam sempre corrigindo, né? Alguém que estava produzindo direito, cobrando das pessoas, né? Ou seja, eram pessoas que eram responsáveis pelo trabalho forçado. E isso que Deus está dizendo, vi, conheço vi a aflição do meu povo. Esse mesmo sentido, irmãos, a gente vai encontrar também, sabe onde? Lá com Agar, né? Lá no deserto, né? Que é herói, né? Que ele vai dizer que é o Deus que vê, o Deus que me vê. Agar, vamos ver aqui no texto, né? Está lá em Gênesis 16 e 13, viu? Vamos ler aqui. Agar vai para o deserto, né, irmãos? A gente está lá no capítulo 16. No versículo 11, né? No versículo 10 aparece o anjo do Senhor. E aí ele vai dizer, concebeste darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque é o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Aí preste atenção, aí ela vai dizer, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que me vê. Tu és Deus que vê. Né? E continua, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Bom, ela está no deserto, irmão. Mas ali ela percebe a presença de Deus. E ela disse, tu és o Deus que vê. Ou seja, diante da aflição, diante de um deserto, diante de qualquer situação, o nosso Deus está atento às nossas aflições. Deus não se esquece de nós. Deus não esquece de nós. Nada pode escapar aos olhos do Senhor, nada, nenhuma situação, nenhuma aflição, nenhuma alegria também cantada para Ele, nenhum louvor, nenhuma adoração, nada vai escapar aos olhos de Deus. Não se pode fugir da face de Deus. É interessante perceber também, irmãos, que Deus, Ele nos vê, não como olhar humano, como nós nos olhamos, né? Como vemos a situação uns dos outros. Ele vê tudo. Ele vê o interior e vê com a intenção de agir. Por isso, quando clamamos a Deus, e Deus ouve a nossa oração, o seu coração já está disposto à ação, porque Ele, para os seus filhos, Ele não é um Deus de ouvir e se calar, é um Deus de agir. Esse texto vai nos levar a entender que Deus é um Deus de ação, quando Ele escuta a voz do seu povo. Amém, igreja? Então, seu olhar é diferente do nosso, mesmo no silêncio Ele está atento. Perceba, 400 anos, e Ele chega, olha, cheguei, estou aqui. Eu não esqueci não. Vamos mudar esse cenário agora. Então, irmãos, Deus vê a dor que ninguém vê mais. Deus viu Agar no deserto, como eu disse aqui. Deus viu a aflição de Ana, lá na sua oração, por um filho.
Deus vê a aflição dela também. Deus um dia viu um pastor ruivinho lá no deserto, apacentando ovelhas do seu pai, e chamou ele para ungí-lo como rei de Israel. Seu nome é Davi. Deus viu a coragem de Gideão, quando ele estava lá no lagar. E Deus vai à presença dele e diz: olha, homem valente. Deus vê todas as coisas, irmãos. Então, se você se sente esquecido, se você se sente invisível, a palavra de Deus para você é: você está diante de um Deus que vê todas as coisas e que das suas aflições Ele não perdeu nenhum capítulo da sua vida. Depois Ele vai dizer: ouvi o seu clamor. O Deus que está no controle de todas as coisas, irmãos, agora diz que ouve também. Ele não só vê a situação, agora Ele ouve também o clamor. O povo resolve clamar a Deus. Nesse clamor, Deus escuta. Deus ouve uma oração sincera. O seu ouvido vai estar atento, irmãos, a um coração quebrantado. E Ele ouve até os nossos gemidos, mesmo quando não temos forças para falar. Mas Deus entende, Deus ouve também. Quando a súplica sincera chega ao trono da graça, Deus escuta. Depois Ele vai dizer, terminando aqui, Ele vai dizer: conheço-lhe, conheço o sofrimento. O Deus que está no controle conhece toda a sua vida. Significa dizer que o motivo de você estar passando por alguma dificuldade, algum problema em sua vida, Deus sabe por quê. Não sabemos a origem de conflitos, a origem de discussões, mas Deus sabe. Não sabemos numa situação se alguém tem culpa ou se alguém não tem culpa, numa discussão, mas Deus sabe. Então, quando oramos pela paz, não sabemos quem tem razão e quem não tem razão, mas oramos pela paz, porque Deus sabe todas as coisas. Ele também conhece, irmãos, as nossas dores. E conhecer aqui significa exatamente empatia, compaixão, Ele sente a sua dor também. Ele sabe o que é sofrimento, porque Ele viu seu filho sofrer na cruz. E finalmente Ele diz: olha, desci a fim de livrá-los. O Deus que está conosco, irmãos, o Deus que vê todas as coisas, Ele desce em socorro dos seus filhos. E como eu disse, Deus vê com a intenção de agir. E agora Ele chama Moisés e diz: olha, chegou a hora, estou aqui. E aí Moisés tem uma missão que todos nós conhecemos, que antes ele viu, também ele disse que ouviu. Também para em seguida dizer que conhecia já a sua vida, isso tudo eu já sabia. Mas agora ele disse: vamos resolver. Vamos resolver. Deus não apenas ouve a nossa oração, irmãos, mas Ele entra em ação. Deus não apenas observa dos céus a nossa vida, Ele age aqui na terra em favor de nós. Descer significa envolver-se, interagir, não significa submissão. Significa cuidar daquilo ou daquele que lhe pertence. Cuidar significa isso. Então ele desceu em forma de livramento, Israel, e desceu plenamente em Cristo. Para Israel ele foi livramento, para nós ele é Cristo. Para nós Ele mandou Jesus. Para nós Ele nos deu a salvação por meio de Cristo. O Deus que desce para agir, lá em Moisés, lá na sarça ardente, ainda hoje
entra na história para salvar, para curar, para libertar, para restaurar e para salvar. É o mesmo Deus. Então convido você, viu, essa noite, ou nos dias seguintes, a voltar à sarça ardente. Não lá como Moisés, é claro. Mas o que foi para Moisés um ambiente de maravilhas, um ambiente de mudança de vida, uma mudança para sempre. E a gente sabe, né, irmãos, que quando Jesus entra na nossa vida, nunca mais nós somos os mesmos, né? Não é verdade? Então, eu convido a você pensar nessa sarça ardente. No dia ou quando Deus falou ou quis falar com você. Talvez você, maravilhado pelo ambiente, né? Por aquele acontecimento, não tenha dado tanta importância. Mas talvez você tenha dado importância também. Mas te convido na sua vida a isso, seu irmão, a voltar à sarça, para conversar de novo com Deus. E ter em sua vida muito mais maravilhas do que o que você já tem. Ou de perceber a grandiosa maravilha que é viver a sua experiência com Deus. Não a experiência de seu pai, de sua mãe, do pastor, da igreja, mas a sua experiência. Para que um dia você, como disse a Nedinha aqui, que ela vai contar aqui, né, o testemunho dela, um dia você tenha também, eu creio que tenha, a sua experiência com Deus, para contar maravilhado a todos nós, a partir do seu encontro com Deus, na sarça ardente. Deus abençoe a nós todos. Que o Espírito Santo do Senhor possa quebrantar os nossos corações e as nossas mentes para receber a palavra de Deus e para amar ardentemente essa palavra e, sobretudo, viver essa palavra a partir da experiência com o nosso Deus. Que Ele nos abençoe.